Pessoal, retornamos agora com os estágios da receita, denominados arrecadação e recolhimento. Então, inicialmente, só fazendo uma repetição do que a gente viu agorinha na aula anterior. As receitas orçamentárias, elas não necessariamente vão passar pela previsão e pelo lançamento. Mas as receitas orçamentárias, para serem receitas orçamentárias, têm que passar pelo estágio da arrecadação. Lembrando, coisas que a gente também viu em outras aulas anteriores. Tudo que entra no caixa da União, ou no caixa do Estado ou do município, é uma receita. A diferença é se é uma receita orçamentária ou extra-orçamentária. Para você identificar se é uma receita extra-orçamentária, você deve dominar o conceito de dívida flutuante. Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, calções, consignações, aro e papel moeda. Beleza? Então, lembrando, para ser receita orçamentária, tem que passar pelo estágio da arrecadação. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que é arrecadação, um pouco sobre o que é recolhimento. Vamos ao nosso quadro. Então, inicialmente, vamos falar que já deu uma explicação geral, vamos logo direto no ponto. Arrecadação e recolhimento. Arrecadação. E aqui do outro lado, recolhimento. Então, o que significa arrecadar? O que é que acontece na arrecadação na essência, que é o que é cobrado em prova? Na arrecadação, o contribuinte se dirige aos agentes arrecadadores, que são delegados pela União. Então, um agente arrecadador, Banco do Brasil, um outro agente arrecadador, Caixa Econômica Federal. Então, o contribuinte se dirige aos agentes arrecadadores e quita suas obrigações com o ente público. Então, vamos lá. O contribuinte se dirige aos agentes arrecadadores e quita suas obrigações com o ente público. Então, pergunta crucial. Aqui já há uma movimentação financeira? Aqui já tem uma movimentação financeira, ó, porque o contribuinte quita suas obrigações. Para ele quitar suas obrigações, ele tem que fazer o pagamento, ou seja, o contribuinte faz o pagamento. Só que ele faz o pagamento para o agente arrecadador. O agente arrecadador, exemplo, né? Exemplo de agente arrecadador, a gente tem, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Pode ser que alguns bancos particulares também queiram ter convênio para receberem, por exemplo, pagamentos na sua rede, né? Por meio da sua rede bancária. Alguns outros bancos também podem. Não se limita ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mas são os principais. E o recolhimento? O recolhimento é que é o importante agora. Então, no recolhimento, os agentes arrecadadores transferem os valores arrecadados para a conta única. Do ente público. Então, no recolhimento, pessoal, no recolhimento é que o dinheiro chega na conta única. Então, principal pegadinha de prova. Muitas provas gostam de cobrar que o dinheiro entra na conta única na arrecadação. Falso. Na arrecadação é quando o contribuinte paga suas obrigações junto ao agente arrecadador.
o dinheiro só entra na conta única no recolhimento. Mas para todos os efeitos, a gente considera que pertence ao exercício as receitas nele arrecadadas e não as receitas nele recolhidas. Mesmo se sabendo que o dinheiro só chega na conta única no recolhimento. Então isso é uma, digamos assim, uma peculiaridade da contabilidade pública e do orçamento público. Ou seja, em que pese o dinheiro só entrar na conta única no recolhimento, vamos considerar que as receitas pertencem ao exercício que elas são arrecadadas. Mesmo sabendo que na arrecadação o dinheiro ainda não caiu na conta única. É com isso que você tem que conviver. E o último estágio, que não é considerado estágio, seria o controle e avaliação. Então vamos falar um pouco sobre isso aqui agora. Então, para a gente encerrar essa parte aqui dos estágios e etapas da receita, vamos falar agora um pouco sobre a etapa de controle e avaliação. Etapa de controle e avaliação. Então, nessa etapa de controle e avaliação, o que é que a gente poderia citar aqui como exemplo, né? Então, o controle e avaliação, ele é realizado pelos sistema de controle interno e externo. E, basicamente, o que quer se combater aqui? Quer se combater a sonegação fiscal e quer se garantir o desempenho na arrecadação. Então, aqui tem duas finalidades, as principais. Garantir o desempenho na arrecadação e combater a sonegação fiscal. Ok, pessoal? Então é isso. Vamos agora fazer o quê? Vamos passar nossos slides para ver se eu não deixei de abordar alguma coisa importante. E aí, na sequência, a gente encerra essa nossa aula sobre estágios da receita. Então, voltando. Vimos aqui os estágios, etapas e estágios da receita e da despesa. Como eu disse, temos as seguintes etapas. Lembrando que essa etapa aqui, nos últimos manuais, não é trazido, mas ela existe na prática, certo? Então ela existe na prática, então ela pode ser cobrada, mas nos últimos manuais não foi cobrado, mas já teve questões de prova que cobraram e considerou como certo. Uma dica é que a execução da receita é feita de forma centralizada, por quê? Porque no final vai cair, a STN vai conduzir o processo, e a despesa é feita de forma centralizada, porque é conduzida pelas diversas, inúmeras unidades gestoras. Aqui tem a questão dos principais estágios: previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. A gente viu aqui que tinha uma divergência em 2011, que não considerava lançamento como estágio, né? Então, na ótica orçamentária, lançamento é procedimento administrativo e não estágio. Isso aqui era em 2011. Qual o perigo? Se você for fazer questões de 2011 a 2013, pode ser que você se depare com alguma questão, e antes era pior, porque antes você não sabia se era ou não era. Então, de 2011 a 2013, algumas questões não consideravam lançamento estágio. Hoje não interessa, hoje lançamento é estágio, tá? Então, deixando claro, hoje, posição atual. Olha o lançamento aqui, ó. Beleza? E lembrando, nem todas as etapas citadas ocorrem para todos os tipos de receita orçamentárias. Pode ocorrer arrecadação não só das receitas que não foram previstas, mas também que não foram lançadas. Ou seja, nem toda receita orçamentária passa pelo estágio
da previsão e nem toda receita orçamentária passa pelo estágio do lançamento. Então, muito importante o que eu vou falar agora. Principal exemplo para você resolver os dois problemas, ou seja, receita de doação de recursos financeiros de terceiros não passa nem pelo estágio da previsão e não passa também pelo estágio do lançamento. Tá bom? Aqui falamos um pouco sobre a previsão. Na previsão, o artigo 12 da LRF fala que as previsões considerarão os efeitos da legislação, índice de preço, que é a inflação, e do crescimento econômico, evolução dos últimos 3 anos, projeção para os dois que se referirem. Tá bom? E memória de cálculo. Beleza, aqui, lançamento. Eu falei na aula 52, mas na verdade o 52 é que fala os impostos diretos. O que eu escrevi no quadro, você corrigir por 53. Aquele lançamento que eu escrevi no quadro, o conceito é 53. O lançamento é o ato da repartição competente que verifica a origem, precedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve débito deste. Então corrige no seu caderno, ao invés de ser 52, seria 53. E o 52 ele traz aquilo que eu disse, que é uma divergência, ou seja, são objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Isso aqui, apesar de estar certo na prova, ó, na prática isso aqui está errado. Por quê? Preste atenção no que eu vou falar. Porque quem são os impostos diretos? São os impostos em que o ônus do imposto recai sobre quem paga o imposto. Ou seja, no imposto de renda, no IPTU, no IPVA, o ônus do imposto recai sobre quem paga. Diferentemente do ICMS, do IPI, porque esses impostos, o produtor, o empresário, ele consegue repassar isso para o contribuinte, são impostos indiretos. E a gente viu que o IPI e o ICMS, eles estão sujeitos ao lançamento na modalidade autolançamento, ou lançamento por homologação. Então, eu não concordo com essa, eu considero que isso aqui está desatualizado para fins práticos hoje. Mas qual é o problema? Várias bancas já cobraram isso de forma literal. Certo? Como já cobraram isso de forma literal, você tem que gravar essa afirmação que está no artigo 52. Aqui estão os tipos de lançamento, como eu falei. Direto, declaração ou misto. E aqui os exemplos, exatamente os que eu usei. E aquela questão, se o lançamento, existe ou não lançamento para receita não tributária. Tá bom? Então, na visão de Giacomoni, que é a doutrina, só a receita derivada. Tá bom? Estágio de arrecadação. O contribuinte quita suas obrigações junto, por intermédio, dos agentes arrecadadores ou bancos autorizados. No recolhimento, é transferido os recursos à conta específica do tesouro responsável, observando-se o princípio da unidade de caixa, controle centralizado dos recursos arrecadados. E controle e avaliação, essa fase compreende a fiscalização realizada pela própria administração, pelos órgãos de controle e pela sociedade. Então, o desempenho da arrecadação e o combate à sonegação, conforme eu disse. Pessoal, com isso aqui a gente encerra, né, essa aula sobre estágios, etapas e estágios da receita. Tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.